Olá, muito boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, com desmate crescente, emissões sobem pelo 4º ano no Brasil. Além da destruição de florestas, seca, acionamento de termoelétricas e retomada industrial pesaram na conta de gases do efeito estufa lançados. E agora o Estadão, bloqueio das estradas começam a afetar supermercados. O presidente da Abras, João Galassi, pede apoio do presidente Jair Bolsonaro para acabar com a confusão. Na CEAGESP, o impacto já ocorre nas flores, produto muito procurado no feriado de finados. E no valor econômico, a Argentina quer congelar preços e controlar valores por aplicativo. Cidadãos poderão consultar o preço de um produto através do celular e denunciar o estabelecimento caso o valor praticado seja superior ao definido em acordo com as autoridades do país. E, por fim, o Globo, fora da Copa pela primeira vez desde 2010, Honda corneta a convocação do Japão. Ex-jogador do Botafogo questionou a sua ausência e a de outros nomes que fizeram parte da seleção japonesa em outros mundiais. E de volta ao Brasil, em protesto ao resultado das eleições presidenciais, inúmeras manifestações e bloqueios em estradas por caminhoneiros estão acontecendo em todo o país nesta terça-feira. Em discurso rápido, Bolsonaro agradece votos e diz que protestos revelam a indignação. Ao menos 23 estados e o Distrito Federal sofrem com os protestos contra a vitória do Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Os bloqueios se iniciaram horas após o anúncio da vitória do petista neste domingo. Foram registrados até a noite desta segunda-feira mais de 300 pontos de protestos nos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Amazonas, Acre, Roraima, Maranhão, Amapá, Paraíba, Piauí, Sergipe e Pernambuco. No Distrito Federal, manifestantes interditaram um trecho da BR-251. A maior parte dos bloqueios era total, sem liberação para qualquer veículo. Em alguns locais, era permitida a passagem somente de veículos como ambulância e carros de passeio. A maior parte das estradas onde houve bloqueios era federal, mas também houve atos em rodovias estaduais. As interdições acontecem principalmente nos estados do Sul e do Centro-Oeste do país. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública na Justiça Federal em Campo Grande, com pedido de liminar requerendo a imediata atuação da Polícia Rodoviária Federal para a liberação das rodovias federais do Mato Grosso do Sul que estão bloqueadas. E em Santa Catarina, as manifestações afetaram a distribuição de vacinas, levaram à suspensão de viagens de ônibus e a falta de combustíveis foi registrada em diversos postos pelas cidades. A nossa repórter Michele Veiga traz mais informações direto de Criciúma. Acompanhe. A manifestação aqui em Santa Catarina continua. São 40 pontos de paralisação nas rodovias estaduais e federais do estado. Embora na tarde desta segunda-feira uma reunião tenha sido realizada em Florianópolis com o Gabinete de Crise do Estado, envolvendo Polícia Rodoviária Federal, Polícia também estadual, enfim, todas as esferas de segurança do estado, nada ainda foi resolvido. Já tem um decreto do governador Carlos Moisés impedindo o bloqueio das estradas, mas o que a gente observa é que ainda nada aconteceu. Os manifestantes continuam bloqueando as principais vias de acesso ao estado. Essa situação já fez com que as vacinas que teriam que ser distribuídas no último dia do mês, ontem, segunda-feira, acabaram aí paradas na DIV em Florianópolis e os municípios não receberam seu quantitativo mensal para estar vacinando a população. Outra situação que está acontecendo é a falta de combustíveis. Como a gente já tinha avisado aqui, o estado catarinense sofre com essas paralisações.
Em Santa Catarina, há filas nos postos de combustíveis desde ontem à noite. Em muitos municípios já não tem mais gasolina comum, alguns ainda têm a gasolina aditivada, alguns também não têm nem mais álcool. Aqui em Criciúma, da onde nós estamos falando, inclusive o prefeito já determinou via decreto que os carros oficiais só saem em medida de emergência devido à contenção de combustíveis. As filas nos postos estão quilométricas em várias cidades e, como eu já frisei, muitas cidades, as menores principalmente, não tem mais combustível para vender. A situação então em Santa Catarina é que os bloqueios continuam, está cada vez mais complicada a passagem de alguns produtos, já há relatos de insumos hospitalares terem ficado trancados nas rodovias, o que adiaram aí algumas cirurgias importantes nos principais hospitais aqui de Santa Catarina. Então a gente vai continuar acompanhando essa situação, lembrando que já há um decreto estadual pedindo o fim da paralisação aqui no estado. Para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia voltou a bombardear áreas residenciais no sul da Ucrânia. Mísseis russos foram lançados contra Mykolaiv, uma importante cidade portuária no sul da Ucrânia. Um prédio residencial desabou parcialmente e o corpo de uma mulher foi encontrado nos escombros. Uma escola também foi atingida. Ontem, a Rússia lançou 55 mísseis contra cidades ucranianas, mirando a infraestrutura civil. Vladimir Putin classificou o ataque como resposta à operação com drones à frota russa na Crimeia. O fornecimento de água e energia elétrica foi restabelecido hoje na região de Kiev, um dia depois de ataques russos que provocaram cortes em larga escala no abastecimento. Os ataques contra infraestruturas ucranianas deixaram 80% dos moradores da cidade sem água e 350 mil residências sem energia elétrica. Autoridades afirmam que os bombardeios do último mês destruíram quase um terço das centrais de energia elétrica e pediu à população para economizar eletricidade na medida do possível. Na área diplomática, Turquia e ONU prosseguem com os esforços para que a Rússia volte a integrar o acordo para a exportação de cereais ucranianos pelo Mar Negro. A Rússia anunciou no fim de semana a suspensão da participação no acordo e advertiu sobre o perigo de manter as rotas no corredor sem a aprovação de Moscou. A sede do poder do governo britânico foi alvo de protestos nesta terça-feira em Londres. Integrantes de um grupo ambientalista exigem a proibição de novas explorações de reservas de combustíveis fósseis. Integrantes do grupo ambientalista Just Stop Oil tentaram passar pelos portões de Downing Street, local da residência e gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido. A manifestação exigia a proibição de novas explorações de reservas de combustíveis fósseis. O governo não age na crise climática nem na crise do custo de vida. As pessoas precisam retomar o poder. Nós temos o poder. Precisamos ir às ruas porque as pessoas estão morrendo em todo o mundo e vão morrer neste país neste inverno por causa da crise do custo de vida. Diante da intenção do novo governo de legislar para lutar contra as táticas de guerrilha de ativistas, o Just Stop Oil disse que não se deixará intimidar nem silenciar. 6 membros do grupo se encontram atualmente presos por ações distintas. O Just Stop Oil protagonizou recentemente uma série de protestos polêmicos, como lançar sopa e purês em quadros famosos. E você já ouviu falar em permacrise? É isso mesmo, o termo se refere a um período extenso de instabilidade e insegurança e acaba de ser eleito a palavra do ano no Reino Unido. De acordo com a lista do dicionário Collins, permacrise resume de maneira sucinta o quão realmente horrível 2022 foi para muita gente. No ano passado, o termo escolhido foi a sigla NFT, Token Não Fungível, ou seja, uma espécie de certificado que define originalidade e exclusividade a bens digitais. Já em 2020, a palavra da vez foi confinamento por causa da pandemia de Covid-19. Outro vocábulo que entrou na lista do ano atual foi Kyiv, em inglês, para designar a capital ucraniana, em oposição à transliteração Kiev do russo.
A escolha é um sinal do apoio britânico à Ucrânia ante a invasão de Moscou. Outra expressão registrada foi sports washing, definido como a prática de organizar um evento esportivo global ou a compra ou patrocínio de equipes conhecidas por governos de reputação duvidosa. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Maria Alice Dias com outras informações. Obrigado pela companhia e até mais.